Irmãos, o tema da pregação e do nosso texto de hoje é muito incomum para nós, e nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: o que as profecias têm a ver com a nossa fé? Ou, em outras palavras, como as profecias podem nos ajudar na nossa vida de fé? E por que eu digo isso, irmãos? Porque o texto que nosso irmão Everton leu agora, de Hebreus 11, do 20 ao 22, nós temos três figuras aí, três homens de Deus, já na idade avançada: Isaac, Jacó e José. E todos eles, irmãos, estão profetizando alguma coisa, não é verdade? Isaac, aqui no contexto, ele antes de morrer, se encontra com Jacó, seu filho, e o abençoa e profetiza certas coisas. Jacó, antes de morrer, se reúne com a sua família e profetiza outras coisas. E José profetiza também no fim da sua vida. Amém? Tá cool. Pode mudar aí, Lucas, por favor? Já tá os 3 pontos ali. E, irmãos, antes de nós começarmos, eu preciso definir aqui o que é profecia e o que é vida de fé, antes de nós prosseguirmos, porque é essencial para nós, ok? Primeiramente, o que é profecia bíblica? Ok? Os nossos diletos e amados irmãos mais carismáticos, eles nos acusam, né, Kaique? E dentre muitas coisas, de que o nosso culto não tem profecia, ok? O que eu acho uma acusação muito injusta, porque o nosso culto, irmãos, ele separa de 40 a 50 minutos dele para profecias, para profetização, né, Kaique? Sem contar os textos proféticos que nós demos e sem contar as canções que contêm profecias que nós demos. Então, o que nós fazemos aqui, irmãos, é um culto completamente profético, por assim dizer. E o que é profecia nas Escrituras? Profecia, irmãos, basicamente de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus para o seu povo. E essa palavra, ela dirige o seu povo, ela exorta o seu povo, ela consola o seu povo. E ela também, um dos elementos da profecia é a predição. Ela prediz certas coisas que irão acontecer. E na maioria das vezes, irmãos, as predições das profecias bíblicas são o seguinte: no futuro, Deus vai agir, libertando o seu povo, julgando o mundo. E este ato redentor e revelatório de Deus está fundamentado, apontando para o Messias e o estado de coisas que o Messias traria com ele. Então, irmãos, todos os profetas, eles começam a profetizar que o Messias viria e que com ele um novo estado de coisas, uma nova era, uma nova criação, um novo céu, uma nova terra surgiria em meio à obra e à pessoa desse Messias. E nós sabemos então que o Messias é Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus. Então, profecia é esta palavra de Deus que nos leva a conhecer mais Cristo Jesus e o todo da obra que Ele trouxe para nós. Isso é profecia. E é isso que nós vamos ver hoje, que fundamenta e que nos impulsiona uma vida de fé. Agora, em segundo lugar, irmãos, o que é uma vida de fé? E eu vou definir vida de fé fazendo uma síntese dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo, da seguinte maneira: uma vida de fé é uma vida em santidade que persevera em meio ao sofrimento. Eu vou repetir: vida de fé é uma vida que persevera em santidade em meio ao sofrimento. Em outras palavras, a vida de fé, ela é caracterizada por olhar para Jesus como nosso supremo bem, nosso supremo tesouro, nosso sumo sacerdote, nosso bem maior. E ao contemplarmos Jesus pela fé verdadeira de um coração regenerado, nós somos transformados ao caráter de Cristo Jesus, santidade. E nós participamos do sofrimento de Cristo Jesus com alegria. Como nosso irmão Kaique leu, nós abraçamos o sofrimento com alegria em nossa vida. Então, o que uma coisa tem a ver com outra, irmãos? Como a profecia, Isaac, Jacó e José vão nos ensinar, nos ajudam a viver uma vida de fé, que é todo o contexto de Hebreus capítulo 11. Os irmãos estão carecas de saber, mas como os cabelos do esquecimento sempre surgem, é bom sempre lembrar. Hebreus capítulo 11 e toda a carta aos Hebreus trata da perseverança de fé em meio ao sofrimento. Era isso que os nossos irmãos judeus cristãos estavam passando. Eles estavam sendo perseguidos brutalmente
E o desafio deles, o chamado deles, desse pastor que escreveu essa carta, era para eles perseverarem numa fé que santifica em meio ao sofrimento. Irmãos, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a vida cristã, ela ocasionalmente é beliscada por um sofrimento. Não é como se você vive anos desfrutando da mais plena, intranstornável paz, e de repente um dia a tragédia chega para você, você fica triste, passa, e você começa a viver a sua vida de novo. Não é isso a vida cristã, irmãos. A vida cristã, ela não é, por exemplo, quando você vive um bom tempo de bonança e de repente você vive um ano inteiro de tribulação e parece que aquele ano Deus te pegou e te moeu como uma cana para sair o suco de você. E depois você supera isso e vive uma vida de vitória. Não. Como os neopentecostais dizem, não é isso, irmãos. Não é uma vida marcada por 10 anos de sofrimento. Irmãos, é uma vida marcada inteira pelo sofrimento. Todos os dias, cotidianamente, a sua vida, se ela é genuinamente cristã, ela precisa ser marcada pelo sofrimento. E você não somente aceita o sofrimento como, eu preciso sofrer, eu odeio isso, eu não suporto isso, mas fazer o quê? Vamos passar por isso. Não. Não é isso que Tiago, Paulo, Pedro e João nos ensinam. Ele nos ensina quando o sofrimento vir, bater na nossa porta, antes de ele bater, você já escancara a porta da cara dele e o convida para cear com você, e o abraça e o beija na face. É você ter comunhão e alegria em meio aos sofrimentos, porque eles têm um propósito muito específico, que é te santificar e te transformar ao caráter daquele que sofreu o último e supremo sofrimento na cruz por nós. Então, irmãos, como que as profecias de Isaac, Jacó e José vão nos ajudar a viver uma vida de fé em santidade no sofrimento? É isso que nós vamos ver hoje, irmãos. E mais um ponto sobre profecia que eu acabei escapando. Irmãos, como todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para o Messias, quando Jesus veio, ele começou a cumprir todas elas, todas, de Moisés a Malaquias, ou melhor dizendo, de Adão, de Abel, Noé, como nós estamos vendo aqui em Hebreus 11, até João Batista, para estendermos mais o leque. Todas as profecias Cristo já cumpriu quando ele veio, mas ele cumpre de modo inaugural, irmãos. E quando ele voltar pela segunda vez, de forma cabal e completa, ele irá consumar o que ele já começou a cumprir em sua vida, morte e ressurreição. Então nós temos essa dialética entre o já e o ainda não. Entre o já começou a se cumprir e o ainda não. Então, irmãos, o movimento que nós vamos fazer aqui, diferente de Isaac, Jacó e José, que olharam somente para frente, nós temos que fazer um movimento um pouco diferente. Nós vamos olhar para trás, para o que Jesus já fez por nós, e nós vamos olhar para frente por o que Ele ainda irá fazer por nós. Amém? É assim que nós vamos caminhar daqui em diante. E eu peço que vocês deixem aberto aí em Hebreus capítulo 11. Irmãos, todas as vezes que vocês estiverem lendo o Novo Testamento e tiver uma citação do Antigo Testamento, eu peço que vocês parem a leitura na hora e vão para o Antigo Testamento. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós temos Isaac no verso 20 de Hebreus 11, nós temos Jacó no verso 21, nós temos José no verso 22. Eu gostaria de retornar e ver o que esses homens de Deus falaram e qual é a relevância disso para nós. Abram lá em Gênesis, capítulo de número 27. Eu irei ler, irmãos, os 3 textos de Isaac, Jacó e José. Depois eu gostaria de orar mais uma vez. E eu peço que os irmãos se juntem à minha oração. Hoje eu não estou 100%. Então é um motivo a mais para vocês orarem por mim e exercerem paciência para com o pregador. Gênesis 27, verso 27.
Aqui é aquela famosa passagem onde Isaac está velhinho, não consegue enxergar mais, Esaú sai para caçar, então Jacó, que significa o trapaceiro, se veste com pele, porque o seu irmão era peludo, e vai roubar a bênção do seu irmão. E ele consegue isso, está dentro dos planos de Deus isso. Gênesis 27, 27. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo o cheiro das roupas, o abençoou e disse... Reparem a palavra abençoou aqui, a mesma lá de Hebreus. O cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te deu o orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e fartura de trigo e de vinho novo. E aqui está a maior porção da profecia, irmãos, verso 29. Sirvam-te povos, e nações se curvem diante de ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti, sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem. E vamos abrir lá em Gênesis 49, é a passagem onde Jacó, antes de morrer, abençoou seus 12 filhos, e os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Nós não iremos ler todo ele, irmãos, porque é relevante para nós somente a bênção que ele dá para Judá, porque é muito parecida com a bênção que ele recebeu de seu pai Isaac. Gênesis 49, 8 diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão. Mesma coisa que Isaac disse para Jacó. Tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Judá é um leãozinho, subistes vindo da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, e nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha, olha a profecia aqui, irmãos, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. Última passagem agora de José. Virem a página em Gênesis capítulo 50, é a última passagem do primeiro livro de Moisés. Gênesis 50, verso 24. Depois dessas coisas, José disse a seus irmãos: Estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Então morreu José com 110 anos de idade, e depois de o embalsamar, colocaram no caixão do Egito. Amém? Vamos ter uma brevíssima palavra de oração, e já continuamos a pregação. Senhor Deus bendito, nós carecemos imensamente, ó Deus, completamente da unção do Seu Espírito, isto é, ó Deus, da capacitação que vem do Seu Santo Espírito, de fazer com que nós entendamos de forma clara, de forma experimental, no mais central do nosso coração, a Sua Palavra. E nós precisamos do Teu poder, ó Espírito, para que possamos praticar essa palavra, Deus. Que o Senhor seja bondoso conosco neste ponto. Nós não temos esperança alguma, ó Deus, a parte de Cristo Jesus, o Teu eterno Filho amado e nosso eterno Senhor e Salvador. É a Ele que nós glorificamos neste momento, através da pregação, da proclamação da Sua Santa Palavra, no Seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos notar aí, e vocês podem voltar para Hebreus 11 enquanto eu falo, é que a profecia de Isaac para Jacó é de que haveria um descendente de Israel e de Jacó, queria ser rei, queria ser o Senhor a tal ponto de todo o povo de Deus se curvar em adoração, em louvor e obediência a este futuro rei. E Jacó entendeu muito bem isso, e quando ele passa a bênção de forma profética, direcionada pelo Espírito para o seu filho Judá, que não merecia, assim como ele não merecia, ele repete a mesma coisa. Ele diz: olha, no futuro Deus vai trazer não só meu descendente, Jacó dizendo, mas descendentes
explícito e seguido do meu filho Judá, que irá ser rei, e irá ser como um leão. Irmãos, nós sabemos que isso foi cumprido na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que Ele fosse rei como Deus, ainda que Ele seja Senhor soberano sobre todas as coisas, como o Deus eterno, quando Ele se torna homem, é que Ele começa a reinar como o novo Adão na nova criação que Ele traz consigo mesmo. E de forma muito especial Ele já começa a reinar no ventre de Maria e ali na manjedoura com o bebezinho, porque os reis magos ali no Evangelho de Mateus dizem: onde está o nascido rei dos judeus? Então Jesus, como homem, Ele já nasce rei, Ele já nasce cumprindo as profecias messiânicas régias que falam sobre o rei futuro. E em toda a sua vida, em todo o seu ministério terreno, as pessoas se dobravam diante dele e diziam: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Senhor, com uma palavra o Senhor pode curar o meu filho. Com uma palavra o Senhor pode ressuscitar a minha filha. Porque o Senhor é rei. Porque Tu és o Senhor prometido, o rei Messias prometido no Antigo Testamento. E de uma forma estranha e paradoxal, irmãos, Mateus, Marcos, Lucas e João dizem que Jesus, Ele reina na cruz. O que aos olhos humanos parecia a maior humilhação, a maior desgraça que poderia acontecer com um ser humano, o testemunho dos sinóticos dos evangelhos é uníssono. Jesus reina a partir da cruz. O que aos olhos humanos é um desprezível espetáculo de horror, aos olhos espirituais e aos olhos de Deus, Jesus está triunfando sobre todas as coisas, e no exato momento que Ele está entregando a sua vida para a morte, Ele esmaga a cabeça do diabo, Ele destrói o nosso pecado, e Ele recebe a punição da ira de Deus em nosso lugar. Mas não somente isso, irmãos, de forma pública e explícita, Jesus como homem, Ele começa a reinar e Ele começa a exercer o seu senhorio sobre todas as coisas, quando Ele ressuscita dentre os mortos e sobe à destra de Deus. O testemunho dos apóstolos é muito claro, a gente já viu em Hebreus isso, que quando Jesus se assenta no trono à destra de Deus, todas as coisas estão sujeitas aos seus pés. Todas as coisas, cada milímetro cúbico do universo criado está debaixo da autoridade daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, e Ele exerce essa autoridade como homem, assim como Deus. Irmãos, Jesus começa a reinar em sua vida, morte e ressurreição, e quando Ele voltar triunfante, como diz em Apocalipse 19, montando um cavalo branco, saindo uma espada da sua boca, simbolizando a sua plena autoridade destrutiva e punitiva, Ele irá estabelecer o seu reino, o seu senhorio, de forma clara, pública e cabal. É isso que Ele irá fazer, irmãos. Então o senhorio de Cristo, Ele já começa em sua primeira vinda, e Ele será instalado de forma completa e total na sua segunda vinda. E nós estamos entre esse período, irmãos, da primeira vinda de Cristo Jesus e da segunda vinda de Cristo Jesus. Eu gostaria de ler um texto muito importante ainda em Hebreus com vocês. Voltem um pouco as páginas em Hebreus capítulo 2. Uma das primeiras mensagens nossas esse ano no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Verso 8. Os irmãos podem plenamente prestar atenção na exposição. Nós temos irmãos lá cuidando do exterior. Amém? Hebreus 2:8 diz assim: todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. E ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não fosse sujeito. Prestem atenção, irmãos. Verso 8 ainda. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do seu sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Irmãos, o que o autor dos Hebreus está dizendo é o seguinte: olha, irmãos, ainda que Jesus seja Senhor soberano sobre todas as coisas, aos olhos humanos,
nossos olhos, não parece que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Não é verdade? Irmãos, não existe momento em nossas vidas onde parece que Jesus não é Senhor. Não existe certas áreas em nossa vida, casamento, filhos, esposo, trabalho, estudos, sua vida de fé. Existem algumas partes de nossa vida que parece que Jesus não exerce o seu reinado salvífico e efetivo de forma plena. E isso é exemplificado em uma máxima verdade quando nós sofremos. É por isso que o autor aos Hebreus escreveu isso em Hebreus capítulo 2. Ainda não parece que Jesus é Senhor, porque nós estamos sofrendo, porque nós estamos sendo mortos aqui no século I por causa da nossa fé, porque existem irmãos nossos na Síria e no Oriente Médio que estão sendo brutalmente massacrados pelos islâmicos, pelos muçulmanos por causa da fé. Porque às vezes parece que a igreja nominal, a igreja exterior está totalmente fria e indiferente. Heresias avassalam milhões e milhões de cristãos ao longo do globo terrestre. Parece que Jesus não é Senhor, mas deixa-me dizer uma coisa para vocês: Jesus é Senhor. Jesus é Senhor sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Jesus é Senhor sobre o seu trabalho. Jesus é Senhor sobre o seu câncer. Jesus é Senhor sobre a sua diabetes. Jesus é Senhor sobre cada angústia do seu coração pecaminoso. Jesus é Senhor sobre cada morte de cristão, em cada minuto que se passa, em todas as eras. Ele é Senhor, irmãos. Jesus é Senhor sobre cada igreja que fecha as portas por causa de divisão, por causa de heresias, por causa de líderes incompetentes e hereges que pregam falsas coisas. Jesus é Senhor sobre tudo isso. E quando Ele voltar, irmãos, Ele vai tornar público e deixar muito claro que Ele é soberano, que Ele controla todas as coisas, sem o menor esforço, Hebreus capítulo 1, pela palavra do seu poder. Irmãos, Jesus é Senhor. E é esta primeira profecia, a vida de fé e o senhorio do Messias, que nos ajuda a viver uma vida de fé em santidade através dos nossos sofrimentos. Vocês estão percebendo como nós podemos fazer isso? Você contempla Jesus como Senhor pela fé, e não é um Senhor indiferente que está lá em cima, não tem nada a ver com isso, é um Senhor que morreu por nós. E que nos convida, e que nos chama, e que nos conclama a um discipulado de sofrimento por toda a nossa vida, até o momento da nossa morte. E Ele diz: se você quer ser meu discípulo, se você quer me seguir e vir após mim, você toma a sua cruz e me segue. Se você amar a sua vida, você vai perdê-la. Se você odiá-la, se você considerá-la como um nada, como Paulo diz em Filipenses, que nós vimos hoje, você irá ganhar a sua vida. É isso que os primeiros leitores dessa carta precisavam ouvir, é isso que nós precisamos ouvir, e é isso que vocês vão precisar ouvir todos os dias que o sofrimento bater na porta de vocês. Quer sejam angústias internas, quer sejam sofrimentos externos, quer sejam decepções com pessoas diversas. Você precisa confessar e crer, irmãos: Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E o seu senhorio me impulsiona a viver uma vida de fé, que persevera em santidade e que abraça o sofrimento e que entende que é esses mesmos sofrimentos que vão me lançar numa trajetória de fé santificadora em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Este é o primeiro ponto que eu gostaria de levantar. Isaac disse: da sua descendência, meu filho Jacó, vai nascer um que vai governar. Jacó disse: Judá, seu descendente vai ser como um leão, irá governar sobre todas as coisas. Irmãos, Gênesis 49, quando Jacó diz ali sobre o leão que reina, é aludido em muitas passagens do Novo Testamento, mas especialmente em Apocalipse 5. O que acontece em Apocalipse 5? O apóstolo João, ali como tendo visões apocalípticas e escrevendo o seu texto, ele diz: eis que eu olhei no céu e lá estava um livro.
E este livro era selado por dentro e por fora, ou seja, ninguém conseguia abrir. Que livro é esse, irmãos? É o livro dos propósitos de salvação e de julgamento de Deus na história. É disso que se trata Apocalipse 5 em diante, dos atos de juízos e de redenção de Deus através de Jesus. E quando João olha para esse livro, o anjo diz o seguinte para ele: não há ninguém no céu, na terra e debaixo da terra que seja capaz de abrir o livro e desvendar os seus selos, e não há ninguém que é nem capaz de olhar para eles. O que João está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que não há criatura no mundo, não há estrutura criacional no cosmos que seja capaz de desvendar e de cumprir os mistérios dos planos salvadores de Deus. E o que João faz, irmãos? Ele começa a chorar. Ele diz: e eu me achei chorando muito, porque não havia ninguém digno de abrir o livro, desatar os selos, e nem sequer de olhar para o livro. Por que João chorava, irmãos? Porque quando você abandona a confiança de que Jesus é Senhor, e de que somente Ele pode cumprir os planos de Deus, só te resta desespero. Não existe mais esperança, não existe mais nada. Nós estamos dados ao acaso e aos juízos terríveis de Deus. Mas o anjo diz para João: olha, o leão da tribo de Judá, citando Gênesis 49, é digno de abrir os selos e desatar esses selos, de abrir o livro, desatar os selos, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é o leão de Judá que reina, e ele está à destra de Deus, e ele pode abrir o livro. Então, quando João olha para isso, ele começa a olhar a criação de forma diferente. Ele diz: então eu olhei, e todos os anjos, todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra estavam dizendo: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. E todos os anjos se prostraram diante do Cordeiro, e a igreja, simbolizando pelos 24 anciões, se prostram e diziam: nós adoramos esse Cordeiro. Você tem essa escolha, irmãos. Ou você abandona a sua fé de que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, e você chora em desespero porque não há nada mais para se fazer. O sofrimento vai vir até você e você vai entrar em desespero, você vai se descabelar, abandonar a fé, sair da igreja. Ou você permanece firme e confessa junto com toda a criação: Jesus Cristo é digno e Ele reina sobre todas as coisas, e Ele vai retornar e estabelecer o seu reino, e eu vou estar lá, como eu estou aqui agora. Amém? Submetam-se ao senhorio de Cristo Jesus e submetam-se ao sofrimento que há na vida de discipulado desse Cordeiro glorioso. Segundo ponto, irmãos: a vida de fé e o novo êxodo. Eu não vou ler, mas José, ele, antes de morrer, ele diz: olha, irmãos, eu estou morrendo. A gente acabou de ler Gênesis 50, e Deus vai tirar vocês daqui do Egito e vai levar vocês para Canaã. E Hebreus capítulo 11, se vocês estão abertos aí ainda, verso 21 diz que Jacó, quando estava para morrer, e a especificidade aqui é que ele abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado sob a extremidade do seu bordão. Isso está um pouquinho antes, em Gênesis 48. Ele coloca a mão sobre Manassés e sobre Efraim, cruzado, abençoando o mais novo, que era Efraim. José não gosta disso, e Jacó diz: não, eu vou abençoar o mais novo, porque eu fui abençoado e sendo mais novo. E ele diz, quando ele abençoa Manassés e Efraim, ele diz: olha, Deus vai libertar vocês daqui do Egito, no futuro, e levar vocês para a terra prometida, que é Canaã. E isso acontece no seguinte capítulo, que é o livro de Êxodo. Deus liberta Israel do Egito, 4 séculos de escravidão, e leva-os através do deserto até a terra prometida. Irmãos, o Êxodo é o grande livramento, é o grande padrão de ato salvador de Deus no Antigo Testamento. Foi algo tão grandioso, tão glorioso, tão inesperado, que se tornou o padrão de modelo de salvação de Deus para o restante da Bíblia. Vocês se lembram da narrativa? Houve 10 pragas espetaculares no Egito,
No último, os primogênitos morrem. Os israelitas, que eram pobres escravos, miseráveis, letrados, saquearam os egípcios, que eram extremamente cultos e ricos. Os egípcios tomam nosso dinheiro, tomam nossa riqueza, mas saiam daqui. Então Moisés lidera-os através daquele caminho, chega diante do mar vermelho, e Faraó e os exércitos egípcios vindo para os massacrar. Então Deus abre o mar, o povo israelita passa no seco. A hora que o último israelita passa, enquanto os egípcios estavam passando, o mar engole os egípcios. E continua a trajetória no deserto, irmãos. Havia uma coluna de fogo no céu de noite para aquecê-los, porque é extremamente frio no deserto, e uma coluna de nuvem durante o dia para eles não sentirem o peso do calor ali. Então no Monte Sinai eles recebem a lei, e o monte fumega e treme, e eles veem o próprio Deus descendo no Monte Sinai, entregando a lei. A face de Moisés brilha. Então eles são liderados por Moisés até Canaã, e eles vencem guerra após guerra e tomam posse de Canaã. Irmãos, que glorioso que é isso! Que atos maravilhosos de Deus, que a mente humana nem conseguiria prever uma coisa dessa. Quando Abraão, Isaac, Jacó e José disseram isso, eles nem tinham ideia da grandiosidade do ato salvador de Deus. Irmãos, o padrão de êxodo se repete em todo o Antigo Testamento, e no 5º século antes de Cristo, quando eles começaram a ser levados cativos pela Babilônia, os profetas começaram a profetizar. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas menores, dizendo: olha, assim como Deus libertou no passado Israel do Egito, assim também vai acontecer um novo êxodo. Deus vai libertar vocês da escravidão, mas não vai ser como no Egito. Vai ser algo ainda maior. Por quê? Porque Ele vai trazer o Messias, que vai reinar sobre todas as coisas. E o Messias vai trazer consigo o novo céu e nova terra. Isaías 65, 66, Ezequiel 36, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2. E nessa nova ordem, irmãos, Deus vai tirar o seu coração de pedra, colocar um coração de carne, tirar todos os seus pecados, perdoar todas as suas iniquidades, colocar o próprio Espírito dentro de você, e vocês vão adorar a Deus em plenitude de Espírito, uma plenitude de alegria, no novo céu e na nova terra, num novo Éden, num novo templo, que vai cobrir toda a terra. Ezequiel 39. E os judeus começaram uma expectativa sobre isso. Irmãos, quando o Messias veio, humilde, pobre, não tinha onde dormir, nasceu no meio dos animais, morreu com o pior dos pecadores, ninguém conseguiu ver essas promessas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele inaugurou em si mesmo, em sua própria pessoa, em seu próprio corpo humano, o novo céu, a nova terra. Ele inaugura em si mesmo a era do Espírito, a era messiânica que os profetas profetizaram. A sua morte e ressurreição, irmãos, é o novo êxodo. Ele não somente é os israelitas que vão para Deus, mas Ele também se tornou os egípcios, que foram engolidos pelo mar da ira de Deus, para que o povo de Deus seja salvo. Jesus inaugurou em sua pessoa o novo êxodo. Quando Ele morre na cruz e quando Ele ressuscita dos mortos, reparem que nós éramos escravos, não dos egípcios, mas do pecado, da morte e do diabo. E Jesus Cristo na cruz e na ressurreição triunfa sobre os três. E nos liberta e nos leva do egípcio, do cativeiro espiritual, até a presença de Deus em si mesmo, na nova Canaã. Irmãos, como essa verdade pode nos ajudar e nos impulsionar a vivermos uma vida de fé em santidade através do sofrimento? Como? Não é uma coincidência e não é algo casual e não é algo acidental que Paulo, escrevendo a sua maior carta, Romanos, ele dedica a sua segunda maior porção, Romanos capítulo 5, 6, 7 e 8. E o que ele diz nessa segunda porção é o seguinte: olha, o Evangelho de Jesus Cristo que eu expus agora em Romanos 1 a 4, é o Evangelho do novo êxodo que Deus libertou através de Jesus,
E de que não somente Ele nos libertou no passado, mas baseado nisso, nós podemos olhar para o futuro, e o Evangelho cria em nós uma esperança da glória de Deus na face de Cristo em sua segunda vinda, e isso ajuda-nos a perseverarmos em santidade através dos sofrimentos. E em Romanos capítulo 5 ele começa dizendo o seguinte, irmãos: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos libertos do pecado, da injustiça, das nossas tribulações internas contra Deus, e nós temos paz com Deus. Novo êxodo. E no versículo 2 ele diz, e não somente isso, mas também nós temos fé, e através de Jesus nós temos acesso à graça de Deus pela fé, a qual nós estamos firmes. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e que a perseverança produz paciência, e que a paciência produz em nós um caráter aprovado. E essa paciência ela não nos decepciona. Por quê? Verso 5. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. E ele começa a dizer, olha, Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E se Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quanto mais na sua vinda nós seremos salvos da ira vindoura. Vocês veem a semelhança ou o padrão aqui? Nós somos salvos, e porque nós somos salvos, nós temos esperança da glória de Deus, porque Jesus irá nos salvar na sua segunda vinda. E ele termina essa sessão, irmãos, com um cântico de vitória, o capítulo mais incrível da Bíblia, irmãos. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, reparem o mesmo padrão de Jesus ter morrido por nós, e isso cria o próprio chão onde nós estamos firmes e nos leva a uma trajetória de uma vida de santidade em meio aos sofrimentos, olhando para o futuro da libertação completa de Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: o que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará com ele todas as coisas? Quem trará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, e reparem o padrão, que morreu, ou pelo contrário, que ressuscitou dos mortos, está à destra de Deus e intercede por nós. Terceira pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Porque como está escrito, por amor de ti nós somos entregues à morte todos os dias. Nós somos como ovelhas mudas para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E Paulo conclui, irmãos, dizendo, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura e nem a profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Esse é o padrão aqui. Jesus Cristo nos libertou pela sua morte e ressurreição, e por isso, em meio aos nossos sofrimentos, não há parte deles, mas neles nós somos mais que vencedores. Porque nada pode nos separar do amor de Deus, e quando Jesus voltar, Ele irá consumar esse novo êxodo. E terceiro e último lugar, irmãos, a vida de fé e as bênçãos futuras. Aqui o slide está invertido, não sei o que aconteceu aqui, mas o terceiro ponto é a vida de fé e as bênçãos futuras. Irmãos, esse é o terceiro ponto para finalizarmos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Isaac, Jacó e José, eles têm uma palavra em comum: bênção. Profetizando o rei vindouro, profetizando o novo êxodo, ou o êxodo, no caso de José, eles diziam: olha, Deus vai abençoar vocês. Deus vai abençoar vocês. E a base disso é o próprio pai deles, Abraão.
Deus chama Abraão lá em Gênesis capítulo 12, como o nosso irmão Kaique pregou por 2 vezes, e disse: Abraão, sai da sua terra, porque eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, Abraão. E através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Benditos serão os que te bendicerem, e malditos serão os que te abençoarem. Irmãos, quando nós nos movemos para o cumprimento em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo fala em Gálatas que essa bênção profetizada e prometida a Abraão, Isaque e Jacó é nada mais, nada menos que o próprio Espírito de Cristo Jesus que Ele nos deu por causa da sua morte e ressurreição. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos do Espírito, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Jesus Cristo. Então, irmãos, todas as bênçãos que era para nós termos só no novo céu e na nova terra, só na Nova Jerusalém, nós já começamos a experimentar com o derramar do Espírito em nossas vidas, em nossas comunidades. Nós já temos tudo isso. Mas em contrapartida, irmãos, nós olhamos não só para o passado, mas nós olhamos para o futuro e nós vemos a infinidade da diversidade e da incompreensibilidade das bênçãos que Deus tem para nós. São muitas, irmãos, são muitas. E vejam que não é uma fé cega, não é uma fé que, Deus não está agindo na minha vida, mas quando Jesus voltar, Ele vai agir. Não. Você já começa a experimentar o novo céu e a nova terra dentro de você, experimentando a presença do Espírito neocriacional dentro da sua vida, dentro do seu lar, dentro da sua igreja. Então, baseado nisso, você tem um vislumbre do que irá te esperar no novo céu e na nova terra. Você sente alguma alegria do Espírito? Isso aponta para uma imensidão de alegria, onde não vai haver mais nenhuma mistura com tristeza e sofrimento. Você experimenta a ressurreição da sua alma na sua conversão, isso aponta para a ressurreição dos mortos, onde não vai haver mais pecado. Você experimenta o poder do Espírito na mortificação dos seus pecados, isso mostra que não vai haver mais pecado algum no seu coração. Não vai haver mais tentação para resistir, e não vai haver mais pecado para cometer, e nisso você espera com alegria. Como as bênçãos futuras, irmãos, podem nos ajudar a viver uma vida de fé, em santidade e em sofrimento. Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte: como vocês já morreram e ressuscitaram com Jesus Cristo, não pense nas coisas daqui da terra, pense nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e a sua vida está oculta nele. O que ele está dizendo, irmãos? Ele não está dizendo o seguinte: olha, pare de trabalhar, pare de estudar, comece apenas a orar e jejuar e vir para a igreja. Comece apenas a ir orar em lugares afastados, não se importe com o seu trabalho, não se importe com nada. Ele não está dizendo isso. Porque os evangélicos, nós lemos esse texto e dizemos: eu vou ficar pensando aqui nas coisas vindouras e vou me esquecer das coisas daqui da terra. Ele não está dizendo isso, irmãos. Ele qualifica o que é pensar no alto, o que é pensar em Jesus Cristo. O motivo de nós pensarmos nas coisas vindouras é nós pensarmos em Jesus Cristo. Irmãos, ele diz isso e no capítulo 5, versículo 5 ele diz, Colossenses 3, portanto, mortifiquem o vosso pecado enquanto vocês estão aqui na terra. Portanto, maridos, amem as vossas esposas, esposas se submetam com amor aos seus maridos, filhos obedeçam aos pais, pais criem no temor do Senhor seus filhos, patrões, tratem os vossos empregados como irmãos em Cristo Jesus, e servos, trazendo para nós empregados, trabalhem o melhor possível. Vocês veem? Uma vida que é caracterizada por pensar nas bênçãos vindouras em Jesus Cristo, ela te impulsiona a viver uma vida de santidade em meio ao sofrimento. Então pensem no seguinte, irmãos, as bênçãos vindouras são como um rio que já está fluindo em sua vida, em seu coração,
e ela passa por você e ela começa a formar na sua vida um reservatório muito grande e infinito em profundidade, que são as bênçãos do passado. E você olha para trás, você vê a graça de Deus em te abençoar com bênçãos espirituais do Espírito. Então isso te enche e você olha para frente e você vê esse rio fluindo das bênçãos vindouras e você deseja, você anseia aquilo que está lá na nascente dessa cachoeira, que é a vinda do novo céu e da nova terra em sua plenitude consumada em Jesus Cristo. Então, em meio ao sofrimento, você confessa, em síntese, que Jesus é o Senhor, que Ele reina agora e que Ele irá estabelecer o seu reino de forma plena quando Ele voltar, e que Ele já morreu por você, efetuando essa grande libertação, e isso te impulsiona a abraçar o sofrimento em Cristo Jesus, porque o próprio capitão da sua salvação sofreu por você, e em meio a esses sofrimentos, você experimenta na sua alma, no seu coração, as bênçãos do próprio Espírito, que te impulsiona a olhar para o futuro, e dizer, como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, os sofrimentos da era presente não são comparados com a glória que irá ser manifestada no futuro. Amém, irmãos? Só para finalizarmos, eu vou trazer um exemplo concreto para nós. Uma das pessoas mais importantes e amadas da minha vida é a minha avó materna, a sua irmã em Jesus Cristo, Angelita. Não é? Minha esposa sabe o quanto eu estimo ela em todas as coisas. Irmãos, ela sofre desde que nasceu, todos os dias. Um período de sofrimento na vida da minha avó é muito mais do que talvez eu vou sofrer o resto da minha vida. E ela está lá firme, forte, com um sorriso no rosto, alegre. Ela já venceu um câncer, ela já teve queimadura de 3º grau no braço inteiro, e ela sofre com filhos, com meu avô, que é um grande pecador diante de Deus, e ela sofre, ela está lá firme. Irmãos, domingo passado, todo domingo pela manhã nós temos uma catequese aqui na nossa igreja, e eu acordei muito empolgado, porque domingo passado nós tivemos 2 aulas em seguida. Os nossos catecúmenos, eles disseram, William, vamos ter 2 aulas que a gente perdeu aqui, então vamos vir aqui 8 horas da manhã, das 8 às 9 você dá a aula que a gente perdeu, e das 9 às 10 você dá a nossa segunda aula. Eu fiquei super feliz. Né? Acordar cedo no domingo com um povo disposto a vir aprender a palavra de Deus, não há alegria maior do que essa. Irmãos, acordei 6 horas da manhã, mandei um WhatsApp para minha mãe, que minha avó tinha passado por uma consulta médica. Eu disse, e aí mãe, como que foi a consulta da avó? Ela disse, William, o câncer da sua avó voltou em outro lugar. Irmãos, se vocês podem perguntar para minha esposa, eu não costumo chorar em velórios ou uma coisa assim. Eu sofro muito, eu sinto a dor da pessoa que perdeu alguma coisa ali, às vezes até uma pessoa próxima minha, mas eu não costumo chorar muito. Isso é uma deficiência minha. Não sei por que isso acontece, ok? Mas, irmãos, quando eu recebi essa notícia, eu comecei a chorar copiosamente, sem entender por quê. Comecei a chorar. Domingo, 7 horas da manhã, eu lá, chorando, igual uma criança. E eu mandei um WhatsApp para minha avó, mandei vários versículos, mandei Romanos capítulo 5, mandei Romanos capítulo 8, que eu citei para vocês agora. E a minha avó gravou um áudio no WhatsApp, olha só como ela é avançada. Ela disse o seguinte para mim, William, fique em paz, porque o que deixa a avó triste não é o câncer, é o pecado. É a mentira, é a inveja, é a maledicência, é a fofoca, essas coisas que entristecem a avó. O câncer, eu dou glória a Deus por ele, eu estou pronta a qualquer momento que Deus quiser me levar, eu estou pronta e eu vou abraçar isso com alegria. Irmão, isso acabou comigo. Eu que era para consolar minha avó e ela me consolou o resto da minha vida. E o que ela faz, irmãos? O que ela faz? Ela está olhando para as bênçãos futuras, ela está confiando no seu Senhor soberano, e ela está experimentando a alegria da nova criação de Deus, e isso libertou ela da escravidão, do medo do sofrimento, e lançou ela numa trajetória de santidade em meio ao sofrimento. E isso é para ser a vida de cada um de nós.
Você vai sofrer hoje, amanhã e até o resto da sua vida. E quando eu disse no começo do culto que nós profetizamos todo culto, aqui vai uma profecia bíblica que vai se cumprir. Você vai sofrer. Você sofre, você já sofreu. E você tem que abraçar o sofrimento e crer que isso vai te moldar ao caráter de Jesus Cristo. E você olha para o novo céu e para a nova terra, que não vai haver mais lágrimas nos nossos olhos, não vai haver mais sofrimento e nem morte. Amém? É assim que as profecias bíblicas nos ajudam a viver uma vida de fé. Vamos orar.